Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Com Cristo Louvor. Estou feliz de estar mais uma vez aqui com meu amigo Tiago, eu sou o Pablo Juan, e juntos aqui darmos sequência à nossa série Fé na Humanidade, né? Hoje é o nosso quarto vídeo, né, a respeito desses assuntos, e o tema hoje é um dos temas mais abordados atualmente, que é a depressão, né, Tiago? A depressão, infelizmente, ela tem sido uma realidade muito forte nos nossos dias, principalmente entre os jovens, mas não só entre os jovens, também entre os adultos e pessoas da terceira idade, né, Tiago? Então, Tiago, antes da gente começar, repetindo mais uma vez que esses vídeos, eles vão ficar um pouco mais longos, mas a gente pede que você mesmo assim assista, porque vai valer muito a pena, né? Mesmo que você assista um pouquinho agora, um pouquinho depois, mas o importante é que você assista completamente esses conteúdos, né? Se você perdeu também os outros vídeos, estão aí no canal para vocês terem acesso. Então, antes de falarmos sobre a depressão em si, a gente tem que entender o conceito de depressão, né? Que é o seguinte: a depressão ou transtorno depressivo maior é uma doença comum e séria que afeta negativamente como você se sente, como pensa e como age. Contudo, felizmente, também é tratável, né? A depressão provoca sentimentos de tristeza ou perda de interesse em atividades que em momentos anteriores traziam prazer. Pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos e pode diminuir a capacidade de uma pessoa manter suas atividades normais no trabalho e em casa, né? Então, Thiago, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da depressão atualmente. Olá, a depressão é considerada a doença do século, né? Em alguns países como Japão, a China, o número de suicídios são enormes, É né? verdade. Com certeza, né? Então, a partir disso, a gente deve começar a traçar metas, objetivos para que essa seja, digamos assim, uma realidade combatível, né? Para que a gente combata a depressão e o suicídio, que é uma das suas mais fatais consequências. Muito bem. Diante disso, Tiago, o que é que provoca a depressão? Nós lemos aí que tristeza psicológica é um estado de angústia muito profundo, onde o indivíduo ele chega a não sentir mais prazer em absolutamente nada, né? Então, digamos, cite aí pelo menos alguns fatores que causam a depressão. Um deles mais frequente é a perda de um ente querido, né? De uma mãe, de uma avó, ou de algum parente, algum amigo, que muitas vezes a pessoa era tão ligada a essa pessoa que com a morte dela ele vai junto, não fisicamente, mas seu coração vai junto com aquela pessoa, né? É verdade. Ele não sente mais vontade nem prazer nas coisas que faziam, porque não tem mais aquela pessoa ali junto com ele, né? É um dos motivos, né? Verdade. Entre outros. A gente já fez aí vídeo falando sobre bullying, sobre preconceito. Esse tipo de coisa pode desencadear também uma depressão, um quadro depressivo no indivíduo? Sim, né? Porque às vezes muitas pessoas não conseguem lidar muito bem com a opinião dos outros, com as críticas, e às vezes ficam se questionando por que é daquele jeito, por que não é, fica se cobrando muito, né? E vai gerando transtorno sobre transtorno, né? Exatamente. Não consegue superar até chegar a um quadro de depressão moderável, leve, né? É verdade. E a gente vai já ver daqui a pouco, nos principais meios de combate à depressão, que ela não deve partir só do indivíduo, mas também do meio que o acolhe, né, que está ao seu redor. Muito bem. Então, diante disso, das causas, você já citou uma das principais, que é a morte de um ente querido, também traumas. Nós temos aqui, ó, de acordo com um blog que tem na internet chamado Vitude Blog, que fala a respeito da depressão, né? O que provoca a depressão? Transtornos psiquiátricos, estresse e ansiedade crônica. Veja só, o estresse e a ansiedade também podem ocasionar. O que é que você tem a dizer? Por exemplo, no ambiente de trabalho, uma carga excessiva de estresse, ali, de cobrança, pode também, não é, contribuir? Com certeza, né? Você fica às vezes. Tem muitos profissionais trabalhando em casa que chamam
Aqui é trabalhos em casa que tem um nome que se dá, que no momento não estou lembrando, mas eles se cobram mais para mostrar resultado do trabalho do que na própria, estivesse dentro da empresa mesmo, né? Se cobra mais para dar resultado, para mostrar que realmente está sendo produtivo, né, nas suas tarefas. Aí isso aí gera um transtorno, né? Aí tem a questão da família, que às vezes você trabalha em casa, tem um filho, a esposa, aí aquele estresse, tudo, às vezes você não consegue conciliar tudo, né? Aí gera aqueles estresse que futuramente, se não for cuidado, vira uma depressão, né? É verdade. E às vezes, como no ambiente de trabalho, o indivíduo ele sofre essa cobrança, essa pressão, ele não descarrega, digamos assim, o seu estresse em cima dos seus patrões, dos seus supervisores, ele acaba descontando em casa, né? Ali na sua família. Então nós podemos ver aqui outros sintomas, por exemplo, o excesso de peso, disfunções hormonais também, vícios como cigarro, álcool, drogas, é muito importante. Isso também tem ocasionado muitos quadros de depressão. Hiperconexão e excessos de estímulos, como o uso excessivo de internet e redes sociais, olha só, né? A gente está fazendo esse vídeo aqui pela internet, né? É uma ferramenta que tem unido as pessoas, mas infelizmente muitas pessoas se fecham unicamente no mundo virtual. E eu gostaria, Tiago, que você falasse um pouco a respeito disso. Como nós, como cristãos e sociedade em geral, devemos lidar com relação à internet? A internet, eu acho que foi uma das melhores coisas para serem inventadas, né, pelo homem. Você pode se comunicar com uma pessoa de outro país como se estivesse vizinho a você, né? Então, a internet tem o seu lado bom e o seu lado negativo. Você passar o dia na frente de uma tela do celular, do computador, já é sinal de que você tem alguma doença, né? Algum transtorno, porque o mundo não é só de frente a uma tela do celular, de frente à tela do computador. O mundo tem tantas coisas que você pode aproveitar, né? A gente às vezes fica direto na tela do celular, do computador, né? Esquece até de comer e de viver, né? É verdade, né? Então, muito bem lembrado, né? A gente tem que usar as coisas com equilíbrio, né? As coisas, elas devem servir para a gente usar, elas não devem usar a gente, né? Há uma inversão de valores hoje. E um dos fatores principais, Tiago, que contribui para que o indivíduo ele possa ter a depressão é separação conjugal, término de relacionamento. É muito comum, principalmente entre os jovens, suicídio após o rompimento de um relacionamento, né? Como é que você enxerga isso? Aqui na nossa cidade houve vários casos, né, de jovens que tiraram sua própria vida por causa que terminaram com seus parceiros. Sim. É triste, né? Porque, além de tudo, em primeiro lugar, a gente tem que se amar a si próprio, né? Você só consegue amar o outro indivíduo se você se amar, né? Exatamente. Você não dá amor sem se amar primeiro, né? E a gente vê assim, muitas pessoas, né, que vão lá, tiram sua vida, né? Se enforcam, que são os mais comuns, né? Toma remédio. Isso é lamentável, né? E ninguém entende a consequência, a dor que ele passou para fazer isso, né? Muitos acham que ele fez isso para chamar atenção, ou porque não tem falta de Deus, ou outra coisa, qualquer que seja, né? Mas cada um sabe o que se passa na sua mente, né? No seu coração, né? Verdade, com certeza, né, Tiago? E eu citei aqui o caso dos jovens, que é muito comum entre os jovens, inclusive, tem uma estatística aqui do Ministério da Saúde do Brasil. O suicídio é a quarta principal morte entre jovens de 15 a 29 anos. Veja só, entre 15 a 29 anos, no Brasil, o suicídio é a quarta principal causa de mortes. Porém, a gente teve um caso, infelizmente, recente, do ator Flávio Migliaccio, né? Que ele cometeu suicídio, infelizmente, né? E ele deixou uma nota. E essa nota que ele deixou, ele nos traz um pouco do sofrimento que ele vinha passando. E diz o seguinte, as palavras dele, abre aspas, me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos como tudo aqui.
A humanidade não deu certo. É um desabafo dele, né? Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como esse. E com esse tipo de gente que acabei encontrando, cuidem das crianças de hoje. Fecha aspas. O que é que você tem a dizer a respeito dessa nota de suicídio? É lamentável, né? Ele era um grande ator, né? Todos que conheciam o seu trabalho, independente se ele era ator, famoso ou não, ele era um ser humano, além de tudo, né? Mas, infelizmente, a nossa sociedade, os jovens, as pessoas, as crianças, os jovens de hoje, muitos veem os idosos como aquele velhinho doente, aquele velhinho trabalhoso, aquele velhinho teimoso. Muitos, quando tem dinheiro, os filhos internam eles em asilo porque não quer tomar de conta, não quer ter trabalho com eles. Exato. E a gente nunca pensa, né, que hoje nós somos novos, né? Feliz daqueles que chegam aos 60, 70, 80. É muito difícil, né? Quantas pessoas morrem com um terço disso, né? Às vezes morrem com 20, às vezes morrem com 14. E a gente vê muitos idosos sendo maltratados pelos seus parentes, pelos seus filhos. Idosos que recebem uma aposentadoria miserável, né, no nosso país, considerado tão pouco, né? E às vezes eles são obrigados a sustentar uma família enorme com o seu benefício, né? Às vezes falta até uma medicação para eles, né? Exatamente. É triste mesmo, né? Então, os idosos principalmente, porque quando eles chegam à terceira idade, de 65 para frente, eles começam a se sentir inúteis na sociedade. Então, nós devemos trabalhar esse tipo de inclusão também, né? E aqui, eu gostaria de ler uma citação bíblica a respeito de um personagem muito conhecido. E eu gostaria até de entrar no que você já citou antes, que a depressão muitas vezes ela é relacionada à falta de Deus, né? Fulano está com depressão, muitos apontam dele, é porque está sem Deus, é porque está sendo infiel, é porque está pecando, né? Muitas pessoas, infelizmente, tristemente, até que se dizem cristãos, ou evangélicos, ou católicos, ou de outra igreja, se dizem fazer o bem, citam esse tipo de coisa. Mas eu tenho aqui na Bíblia uma citação de um homem que era profeta, e a gente sabe que o indivíduo, nós que estudamos a Bíblia, quando ele é profeta, ele é intimamente ligado com Cristo, com Deus. Porém, nesse caso, esse profeta ele teve depressão e ele chegou a pedir para morrer, inclusive. Olha só, eu estou falando de Elias, do profeta Elias. Aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao 6, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel que tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Então, contextualizando, né? Nesse episódio, Elias ele foi ameaçado de morte por Jezabel, a mulher de Acabe, né? Que naquele momento perseguia os profetas de Deus, e ele era um deles. E essa mulher, ela tinha mandado matar todos os profetas do Deus vivo, e só havia restado Elias. E agora ela jura ele de morte, né? E ele fica com medo, diz a Bíblia, né? Afinal de contas, ele era um ser humano, né? Por mais que estivesse junto a Deus, ele tinha medo e ele chegou a pedir ao próprio Deus: Senhor, toma a minha vida, né? Porque ele achava que naquele momento era melhor morrer do que viver, né? Então, o que é que você tem a dizer a respeito disso, Tiago? A depressão
ela se configura como falta de fé em Deus? Não, a depressão não é falta de confiar em Deus, porque se fosse assim, a gente vê muitos casos de pastores, de filho de pastor, de irmãos da igreja mesmo que já tiraram sua própria vida. Não se trata de falta de Deus, se trata que todos nós temos dificuldade, temos medo, temos dificuldade de lidar com situações difíceis. A gente às vezes tem medo de perder alguém, quando perde não consegue superar, e tudo disso Deus já deu inteligência aos homens para que estudasse, fizesse faculdade, se formasse, no caso dos psicólogos, psiquiatras, né? Que são profissionais altamente qualificados para lhe atender, para tentar lhe ajudar. É uma junção. A gente pede ajuda a Deus, mas Deus deu inteligência ao homem para que nos ajude também a tentar superar os nossos problemas. A ajuda entre você e o profissional. Não é só o profissional que tem que fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte para o tratamento obter êxito, né? Verdade, então é um trabalho em conjunto, né? Muito bem lembrado aí a questão do auxílio profissional, né? E é um auxílio que deve ser sempre procurado, nós devemos sempre recorrer, né? Então, muito interessante. Então nós podemos concluir que a depressão ela não escolhe classe social, ela não escolhe gênero, não escolhe nacionalidade, não escolhe raça, não escolhe nada. Inclusive, tenho uma experiência quanto a isso, na época que eu vendia publicações lá em Fortaleza, eu conheci a família de uma psicóloga e ela trabalhava justamente com pessoas depressivas, e ela cometeu suicídio, essa psicóloga. Ela tinha um padrão de vida confortável, ela tinha um marido fiel, ela tinha filhos maravilhosos, mas mesmo assim ela tinha lutas internas, ela tinha cargas que ela não conseguia mais suportar sozinha, né? Então, a depressão ela não é uma doença exclusiva de uma determinada classe, né? Veja só, o estresse e a ansiedade, eles podem também desencadear uma depressão, né? O estresse, a gente costuma dizer que estresse é excesso de presente, quando você está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo no presente. A ansiedade é quando você se preocupa por coisas que vão acontecer no futuro. E a depressão, às vezes, é excesso de passado, de mágoas do passado, né? Muito bem. Então, Tiago, eu gostaria que você também citasse algum caso de depressão que aconteceu com algum amigo seu, algum familiar. Nossa, eu tenho uma amiga que ela teve depressão, ela estava com depressão. Aí ela disse, Thiago, eu disse, fulano, você está tão diferente, assim, você está meio triste. Ela disse, por quê? Eu tô com alguma coisa, eu tô com algum problema. Você tá falando isso por quê? Eu disse, não, por nada, você era tão alegre. Ela disse, Thiago, sabe o que é? Porque eu tô com depressão, eu tô ouvindo voz. As pessoas dizem que eu estou com frescura, as pessoas dizem que é falta de Deus. Aí eu disse, não há nada disso. Essa doença, qualquer um pode pegar, tanto rico, pobre, como branco, azul, amarelo, qualquer um pode pegar. Então, você não dê ouvido a essas pessoas, se afaste delas, que se você ficar dando ouvido a esse tipo de pessoa, você já está passando um momento complicado, você vai se afundar mais e mais. O que você tem que fazer? Procurar um profissional, se for o caso de tomar remédio, controlar, tomar bem direitinho. Isso não faz vergonha. Depressão não é loucura, é apenas dificuldade de lidar com suas emoções, né? Sim. É uma doença, né? Então, não sinta vergonha de procurar um CAPS, né, que é referência em tipo de tratamento. Pedir ajuda à família. Ajuda a família. Principalmente você tem que fazer não pelos outros, você tem que se ajudar você mesmo. Porque muitas vezes você não vai conseguir ajuda externa, né? A não ser de um bom profissional, do psicólogo. Porque muitas vezes a família está bem um pouquinho despreparada, ela não consegue entender, cada um tem sua luta, tem sua dificuldade e às vezes por ignorância muitos dizem que a pessoa está
se fazendo de vítima, de louco, vai procurar um trouxa de roupa para lavar, tem gente no hospital morrendo e você aí com essa frescura, né? Então procure um profissional que é o mais melhor, né? É verdade, é verdade, com toda certeza. Né? Essa deve ser a nossa iniciativa, né? Como a gente já citou, a depressão ela é uma doença como qualquer outra, né? Então, quando a gente está doente, a gente deve buscar auxílio profissional, né? Então, veja bem, Tiago, nós vamos aqui ler agora os principais sintomas de alguém que está com depressão. Você pode usar essa relação de sintomas para você mesmo e também para alguém que você conheça, que você perceba que está se comportando um pouco diferente e que tem um ou mais desses sintomas. Então é bom já ficar de olho. Veja só, tristeza ou com um humor deprimido, né? O principal sintoma é a tristeza. O humor deprimido, nada anima aquela pessoa, perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram apreciadas, então a pessoa não vai se divertir com nada. Você pode colocar ali um circo mais divertido que ela não vai rir, né? Então, alterações no apetite, né? Às vezes a pessoa não quer comer, ou ao contrário, às vezes a pessoa ela quer comer excessivamente para esquecer o seu sofrimento, né? Então tem as duas esferas nessa questão. Problemas para dormir, insônia, é muito comum, né? Porque a pessoa ela está tão conturbada em seus pensamentos que ela tem dificuldade de dormir. Perder energia, fadiga, cansaço, baixa autoestima, principalmente sentimento de culpa. Às vezes a pessoa não consegue se libertar de erros que ela cometeu no passado e ela se sente culpada e ela martela aquilo. Às vezes as pessoas acusam ela, relembram ela daqueles erros e ela fica se sentindo muito culpada, dificuldade de se concentrar, tomar decisões, pensamento de morte e suicídio. Esse é o mais perigoso, né, Tiago? Os sintomas devem durar pelo menos 2 semanas para um diagnóstico de depressão. E agora a gente vai falar um pouco, Tiago, sobre essa questão do suicídio, que infelizmente é algo que não está distante da nossa realidade. O que você tem a dizer sobre o suicídio? A gente já falou sobre os aspectos gerais da depressão, mas o que é que definitivamente leva uma pessoa a cometer o suicídio? O que é que ela busca no suicídio? Mas a gente não pode deixar, a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui. É porque muitas pessoas acham que a depressão elas se apresentam, por exemplo, você não quer mais sair de casa, você está chorando, você não ligar mais para a sua aparência física. Esse é apenas um dos sintomas, mas existem várias outras formas, né, que a gente também tem que prestar atenção. Às vezes aquela pessoa está fazendo tudo normalmente, está conversando, está achando graça, está saindo, está se divertindo, mas muitas vezes o sofrimento está interno, né? Sim. Quase ninguém percebe, né? Se é uma pessoa muito próxima a essa pessoa, né? É verdade. A gente tem que diferenciar isso também. E no caso do suicídio, o que leva a pessoa ao suicídio é a falta de correspondência da outra pessoa. Porque tu estás com um problema, eu vou lá e te conto, eu fiz isso, fiz aquilo de errado, me arrependi, mas a minha família acha que eu não me arrependi, os meus amigos acham que eu não me arrependi. Acontece muitas vezes os jovens, né, por amizade, assim, na juventude, se envereda por um mundo de crime, né? Comete um roubo, um assalto, ele se arrepende. Aí ele tenta mudar, mas ele às vezes não encontra apoio em casa, da sociedade, ele vai entrando no rumo das drogas, ele vai se sentindo mais. Aí chega um ponto que ele não aguenta tanto aquela vida que acaba tirando a sua própria vida. Isso é um dos fatores, né? A rejeição, né? Saber lidar a rejeição tanto de uma pessoa que arrumou uma namorada e foi recusa, ela não quis, ou daquela pessoa que ela sente atração e a pessoa não quer, porque é um direito da pessoa, né? Aí ele não consegue superar por vários outros fatores, né? Por emprego que não conseguiu se formar naquela faculdade, né? Que tanto almejava, né?
aí não consegue lidar com as frustrações da vida, né? Que são muitas. Então, tudo isso desencadeia, né, na questão do suicídio. É muito triste, né? Porque a gente até costuma ouvir falar, e é um jargão muito verdadeiro, que quando a pessoa ela chega ao ponto de tirar a própria vida, ela não queria morrer, ela queria simplesmente fugir do sofrimento e ela não encontrou nenhuma outra alternativa. Assim, na verdade, ela queria matar a dor, porque a dor é tão grande que ela não teve, assim, não é capacidade, ela não conseguiu ajuda, às vezes ela tem medo de procurar um profissional qualificado, encontra com um amigo, e às vezes o amigo é tão despreparado emocionalmente, que de vez dele incentivar aquela pessoa a procurar um tratamento, ele diz o quê? Fulano, para com isso, tu tá boazinha aí, tu tem um emprego bom, tu tem um carro bom, tu tem um esposo bom, tu tem uma esposa boa, tu tem filhos perfeitos, tem isso, tem aquilo, tem gente morrendo no hospital e tu fica com frescura. Aí geralmente, para quem está sofrendo depressão, né? Isso não se deve nem dizer, né? Quando a gente não tem nada a acrescentar a uma pessoa que perdeu alguém, um ente querido, ou está passando por um momento difícil, simplesmente a gente fala o quê? Abraça aquela pessoa e diz que tudo vai dar certo, somente isso. E manda e vai lá visitar ela, procura incentivar. Se tiver tempo, vai com ela no profissional, que fica ali profissional e ela. E se você tiver, ela também fica entre vocês três. Não é obrigado você estar compartilhando com ninguém. Tente ajudar essa pessoa, porque ninguém está livre, né? Você deve mostrar que se importa, mostrar que você a ama, mostrar que quer o seu bem, né? Essa é uma medida muito importante. Voltando novamente aqui para a Bíblia, tem um versículo que é um dos que eu mais gosto, mais confortantes em qualquer momento de sofrimento, veja só. E que é importante a gente se apegar a esse tipo de promessa quando a gente está passando por esse momento, ou quando tem alguém na nossa família passando por um quadro de depressão. Veja só, Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Naquele momento que Elias estava ali fugindo, desesperado, com medo, desejando morrer, o Senhor mandou um anjo ali para sustentar ele, para ampará-lo e mostrar que ele não estava sozinho, né? E às vezes, um dos principais sentimentos de quem está com depressão é sentir-se sozinho, né? Como o Tiago falou, às vezes a pessoa está até falante, está até aparentemente bem, mas no fundo ela está se sentindo sozinha, porque não há ninguém que a compreenda. Vale ressaltar também, Tiago, que tristeza ou luto e depressão não são exatamente a mesma coisa, né? Porque é óbvio que em situações do dia a dia, qualquer pessoa ficaria triste. Por exemplo, com a morte de um ente querido. Eu acho que não existe pessoas fortes o suficiente para não ficar triste diante disso, né? Mas uma coisa são coisas diferentes, como você está dizendo, mas cada ser humano consegue ver uma situação que, embora você tenha enfrentado, você tenha perdido um ente querido, eu tenha perdido o mesmo ente querido que você perdeu, tem todo aquele apoio emocional da família e daquela pessoa que tem a família desunida ou não tem família. É verdade. Aí você não consegue lidar com... Você foi criado para lidar com suas emoções. Já aquela pessoa não foi. Ela foi aprendendo pelo percurso da vida. Aí para ela é mais difícil lidar com certas coisas que para algumas pessoas seria mais fácil superar. Porque cada um de nós temos os nossos limites, né, emocionais. Tem pessoas que se abalam com poucas coisas, já tem pessoas que só se abalam com muitas grandes coisas, né? Cada um tem sua personalidade, né? Suas dificuldades. É verdade, né? Então, diante desse contexto, nós podemos dizer que, diante de uma situação, determinada pessoa pode não reagir da mesma forma que outra reagiria, né? Algumas pessoas, digamos que sofrem mais com algumas situações, né? Então, cabe a nós também identificarmos, né, o perfil de cada pessoa, né, nesse aspecto. Muito bem.
Eu gostaria de ler aqui, primeiramente, os dados da Organização Mundial da Saúde. As estatísticas dizem 5,8% da população brasileira tem depressão. 5,8%. Isso equivale a 11,5 milhões de brasileiros possuem depressão. O Brasil, ele é o país da América Latina com maior prevalência de depressão da América Latina, e ele é o segundo maior no caso de depressão das Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 5,8% da população depressiva, né? Então, o Brasil, ele é um dos países que tem maior índice de depressão no mundo, né? Muito bem. Diante disso, Thiago, nós vamos ver aqui os principais tratamentos, as principais medidas que nós devemos tomar contra a depressão, para combater esse mal, né? Muito bem. A depressão está entre os mais tratáveis dos transtornos mentais. Entre 80% e 90% das pessoas com depressão acabam reagindo bem ao tratamento. Quase todos os pacientes ganham algum alívio dos seus sintomas. Então, a depressão ela é uma doença 100% tratável. Quando, como o Thiago já mencionou, as pessoas que estão ao redor se mobilizarem, os profissionais de saúde também, quando nós recorremos a eles, a depressão ela tem um alto nível de cura. Então, é muito importante. E aqui, medicação é importante, né? E aí, cabe aos profissionais de saúde, ele vai, conforme cada situação, ele vai saber qual é a medicação ideal para aquela pessoa. Então, é muito importante darmos atenção a essa questão das medicações. Psicoterapia também é muito importante. A psicoterapia não adianta só as medicações, é necessário também trabalhar um pouco a mente, né? Deixar a mente um pouco mais positiva, a autoajuda e enfrentamento, né? Então, é necessário também força de vontade da pessoa que está com depressão, das pessoas que estão ao seu redor. Solidariedade e apoio de família e amigos. Mostrar apoio é muito importante. E aqui está algo também que é muito contribuinte, exercícios físicos, né? Exercitar-se é uma boa forma de eliminar a ansiedade, eliminar o estresse e a depressão, porque o seu organismo ele libera substâncias, conforme você está se exercitando, substâncias que dão prazer, que fazem você relaxar, fazem você se sentir melhor. Realizar trabalhos voluntários, evitar álcool, drogas, ter pensamentos positivos, ler ou assistir documentário de pessoas que conseguiram superar desafios. Então, você tem que ser uma pessoa positiva. Todos nós devemos buscar sempre estar lendo livros sobre pessoas que superaram seus problemas, pessoas que venceram apesar de todas as dificuldades, porque isso serve de incentivo. E aqui nós, como cristãos, gostaríamos de recomendar que você leia a palavra de Deus, né? Porque aqui você vai encontrar muitas testemunhas, muitas histórias de pessoas que venceram, pessoas que saíram do buraco e foram para a vitória, né? Muito bem. Ter pensamentos positivos e ter sentimento de gratidão, né? Sempre ser agradecido a Deus, agradecido pela vida e por todas as coisas. Muito bem. Eu gostaria que você agora, Thiago, só para a gente encerrar, deixasse um recado para as pessoas, quer seja aquelas que estão desenvolvendo um quadro de depressão, para que essas pessoas elas não venham entrar em pânico, e também para os familiares e amigos. Estamos vivendo uma situação atípica, né, no mundo. Sim. Que é a Covid-19, né, o novo coronavírus, como se diz. Uhum. Muitas pessoas estão presas dentro de casa, muitas pessoas às vezes moram sozinhas, muitas pessoas perderam seu emprego, né? Muitas pessoas que tinham suas casas estão infelizmente morando no meio da rua, né? Aí, nessas situações, é muito difícil lidar com as emoções, né? Lidar com as frustrações que acontecem nesse tipo de pandemia, né? E que a gente podemos mais olhar para o nosso próximo, estender a mão, né? Porque tudo que a maioria, eu acredito assim, que as pessoas só cometem suicídio, né? Como muitos deixam cartas e tudo, por o simples fato, tudo que elas queriam era um abraço, era uma palavra de conforto,
não alguém que questionasse o erro dela, nem que passasse a mão na cabeça dela, dizendo que ela errou e está certa, mas tudo que ela precisava naquele momento era ouvir: estou aqui contigo, você vai vencer, nós juntos vamos caminhar, eu vou ser, tipo assim, no modo figurativo, eu vou ser a sua muleta. Quando a pessoa quebra uma perna, Sim. ela precisa de um auxílio, no caso é um instrumento, que é a muleta, né? No caso do ser humano, ele precisa de um instrumento, que é uma pessoa, né? Que possa incentivar ele a lutar, que possa incentivar ele a desistir, que não, quando você está vendo uma pessoa com depressão, que não fale palavras negativas, que não reclame na frente dela, que você seja forte também, mostre, por mais que você também esteja enfrentando dificuldade, que você fale palavras positivas, né? Tudo que a pessoa que está com depressão menos precisa é de palavras negativas, né? Sim. E menos de crítica ainda, né? Eu acho que isso é muito importante. E procurar um tratamento, né? Porque se você não procurar um tratamento, querer se ajudar. E lembrando uma coisa, né? A medicação que é passada para um paciente com depressão, ela jamais pode ser tomada por outro paciente. Uhum. Se você tiver um amigo com depressão, aí o outro te conhecer outra pessoa, que naturalmente acontece, você querer, como acontece, né, na automedicação, você querer dar o comprimido, o remédio que aquela pessoa, aquele primeiro indivíduo está tomando, passar para o segundo, porque o indivíduo segue um tratamento, o indivíduo segue um tratamento diferente. Talvez a depressão dela seja moderada, ou leve, ou grave, o segundo seja mais simples e o medicamento seja mais leve, né? Então, não tome medicação sem passar antes por um profissional, isso é muito importante. É verdade. Então, fica aqui o nosso recado de hoje, né? O vídeo de hoje foi informativo, foi uma forma de conscientizar também, e nós todos juntos somos mais fortes do que a depressão, todos juntos somos mais fortes do que o suicídio, né? Porque quando nós nos unimos forças, nós nos solidarizamos e assim nós podemos vencer qualquer desafio. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que ele possa assim alcançar o maior número de pessoas possíveis e assim ele possa servir para confortar, servir para informar alguém que esteja passando por esse problema. Então fica aqui o nosso recado. Um abraço e até mais. Até mais. Lembre-se, depressão não é vergonha. Se cuide. É isso aí, muito obrigado.